Durante muito tempo, o orgasmo feminino foi envolto em mistério, silêncio e, principalmente, mentiras. Sim, mentiras, repetidas tantas vezes que viraram verdades difíceis de desconstruir. O que você acha que sabe sobre o orgasmo feminino pode estar completamente errado. E hoje a gente vai desvendar isso com profundidade, sem tabus, sem censura. Antes de mergulhar nesse tema tão necessário, já aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo qual dessas mentiras você já ouviu ou até acreditou. Porque o que está em jogo aqui é mais do que prazer, é autonomia, é liberdade. É a possibilidade de mulheres se conhecerem de verdade, de homens entenderem o que realmente importa e de casais quebrarem as barreiras invisíveis que sabotam a intimidade. Tudo começa pelo conhecimento e termina, quem sabe, com um orgasmo mais verdadeiro. Então respira fundo, abre a mente e se prepara. Vamos falar das 5 maiores mentiras que ainda hoje contaminam a forma como o mundo enxerga ou prefere não enxergar o orgasmo feminino. Mentira 1. O orgasmo feminino é só físico. Essa é uma das mentiras mais profundas e mais persistentes que ainda existem sobre o orgasmo feminino. E ela começa com o mito de que o prazer sexual de uma mulher é exclusivamente algo físico. Afinal, não é por acaso que a maioria das pessoas pensa que o orgasmo feminino se resume a uma resposta do corpo a estímulos físicos, certo? Pois bem, isso não é verdade. O prazer feminino não é só uma resposta mecânica do corpo, mas uma experiência que envolve corpo, mente e emoções. E sim, o orgasmo feminino pode ser intensamente afetado por fatores psicológicos e emocionais. Muitas mulheres experimentam o orgasmo de uma maneira muito mais completa quando há uma conexão profunda com o parceiro, quando se sentem seguras e confiantes. A ausência de pressão, o respeito ao ritmo da mulher, a comunicação aberta, todos esses fatores são cruciais para uma experiência sexual satisfatória. O orgasmo não acontece apenas com uma sequência de toques, é claro. Ele é uma dança que envolve envolvimento emocional, consentimento, confiança e, acima de tudo, liberdade. Não dá para dissociar o corpo do emocional quando falamos de prazer feminino. Mentira 2. Toda mulher pode ter um orgasmo clitoriano de forma fácil. Essa é uma outra mentira comum que faz muitas mulheres se sentirem incompletas ou falhas quando não alcançam esse tipo de orgasmo com facilidade. A ideia de que toda mulher pode ter um orgasmo clitoriano de maneira simples ou rápida, na verdade é uma falsa expectativa. O orgasmo clitoriano é apenas uma das muitas formas de orgasmo feminino, e não é a única. Algumas mulheres têm dificuldade para alcançar esse tipo de prazer, e isso é completamente normal. Não existe um único tipo de prazer que defina a experiência sexual feminina. E aqui está um fato importante. Muitas mulheres não têm orgasmos clitorianos de imediato, ou não os alcançam de forma convencional. Mas isso não significa que elas não estão sentindo prazer. Isso apenas significa que o prazer feminino é multifacetado e mais complexo do que simplesmente uma receita pronta de como ter um orgasmo. Mentira 3. O orgasmo é sempre a meta do sexo. Essa é uma das mentiras que mais atrapalham a qualidade da vida sexual, tanto para as mulheres quanto para os homens. O orgasmo não deve ser a meta de cada relação sexual. Colocar a ênfase no orgasmo como um fim a ser alcançado tira a energia do prazer genuíno. O verdadeiro prazer vem do caminho, do processo, do toque, da conexão. Quando a expectativa é alcançar o orgasmo de maneira obrigatória, ele se torna uma pressão. E a mulher, muitas vezes, acaba não conseguindo relaxar e se entregar ao momento. E, em vez disso, ela fica focada em atingir uma meta que nem sempre é possível ou desejada naquele momento. Isso pode gerar frustração e até bloquear a capacidade de experimentar prazer genuíno. Sexo é sobre explorar, se comunicar, viver o prazer juntos. Quando o orgasmo não é visto como a única finalidade, o prazer aumenta naturalmente. Esse prazer vai muito além de atingir um pico de excitação e pode incluir a conexão emocional,
os momentos de troca e a exploração do próprio corpo e dos limites. Mentira 4. Mulheres devem ser caras de pau para ter um orgasmo. Esse é um outro mito que se espalhou e causou muita confusão ao longo dos anos. A ideia de que mulheres precisam ser carregadas para o orgasmo ou que precisam ficar completamente na sua é uma ideia completamente errada. Isso apenas cria insegurança e impossibilita que as mulheres se sintam à vontade com o próprio prazer. Mulheres não são máquinas que precisam ser ativadas. Elas têm seus próprios ritmos e preferências. O prazer feminino é muitas vezes mais sutil e exige tempo. A maior parte do prazer das mulheres é mental e emocional, antes de ser físico. Por isso, a comunicação com o parceiro é fundamental. Ouvir, perguntar, entender e se deixar levar sem pressa de chegar à meta. Ter o espaço e a liberdade para expressar o que gosta e o que não gosta, para se soltar sem medo de julgamentos. A mulher não precisa de pressa, ela precisa de tempo para explorar o seu próprio corpo, os seus próprios limites, e isso vem com o aprendizado, o tempo e a conexão com o parceiro. Mentira 5. Mulheres não precisam de estímulo contínuo para ter um orgasmo. Por último, uma das mentiras mais frustrantes e devastadoras, a ideia de que mulheres são fáceis quando se trata de prazer sexual. Para muitas mulheres, o prazer sexual não acontece de forma automática e sem esforço. E é um erro achar que elas devem alcançar o orgasmo sem um estímulo constante, físico e emocional. O prazer feminino pode exigir atenção contínua e um ritmo mais lento, especialmente porque os órgãos sexuais femininos, como o clítoris e a vagina, têm diferentes formas de receber estímulos. Cada mulher reage de uma forma única e precisa de um estímulo adaptado às suas próprias necessidades. Além disso, o sexo não é uma corrida. Não existe a obrigação de fazer tudo rápido para alcançar a satisfação. A experiência sexual deve ser lenta, tranquila e baseada em explorar as reações e limites do corpo da mulher sem pressões externas. E aí, qual dessas mentiras você já ouviu ou até acreditou? Não deixa de comentar e compartilhar com outras pessoas que você acredita que precisam ouvir isso. Se inscreve no canal e ativa as notificações para mais vídeos como este. Vamos continuar desmistificando o prazer feminino juntos. Depois de desconstruir as mentiras mais comuns sobre o orgasmo feminino, surge uma nova pergunta. Por que ainda acreditamos nessas ideias? Por que elas se mantêm vivas, mesmo com tanta informação disponível hoje? A resposta está enraizada em séculos de repressão, desconhecimento e, talvez o mais importante, falta de escuta. O prazer feminino foi historicamente apagado, na medicina, na religião, na educação e até nas conversas mais íntimas. Durante muito tempo, o corpo da mulher foi tratado como objeto de reprodução e não de prazer. E quando o prazer feminino aparecia, era cercado de culpa, vergonha e silêncio. Essa cultura se infiltrou nas relações, nas famílias, nos filmes, nas escolas, e o resultado? Milhões de mulheres que cresceram sem nem saber que tinham direito ao próprio orgasmo, que acreditavam que sexo era sobre dar prazer, não sentir prazer, que normalizaram o desconforto, a ausência de desejo, o fingimento, e milhões de homens que também cresceram sem saber como ouvir, acolher e compartilhar o prazer de forma consciente. E esse é um dos grandes problemas, a falta de educação sexual de verdade. Educação que fale de corpos reais, de desejos reais, de consentimento, de comunicação, de prazer. A maioria de nós aprendeu sobre sexo em fontes equivocadas, na pornografia, nos boatos, nas conversas de corredor, e quase nunca ouvimos as mulheres falando sobre como elas realmente sentem prazer. Por isso, é urgente abrir espaço para essa conversa, dar voz às experiências femininas, validar os relatos, ouvir sem interromper, sem tentar corrigir, sem questionar a legitimidade daquilo que é sentido. Muitas mulheres ainda têm dificuldade de falar sobre o próprio corpo, de nomear suas partes íntimas, de reconhecer o que gostam, o que não gostam. Isso não é uma falha individual. Isso é o reflexo de uma cultura que ensinou por séculos que o prazer delas era proibido. Mas isso está mudando. Aos poucos, mais mulheres estão se permitindo sentir.
Estão buscando conhecimento, terapia, rodas de conversa, livros, vídeos, estão se tocando, estão se descobrindo, estão dizendo não quando não querem, estão dizendo sim com mais consciência. E isso é revolucionário, porque uma mulher que conhece o próprio corpo é uma mulher mais livre, uma mulher que entende o que sente é mais forte, uma mulher que se escuta se torna menos manipulável, mais inteira, mais autêntica. Mas essa transformação não depende só das mulheres. Os homens também precisam participar dessa mudança. Precisam ouvir, precisam desconstruir, precisam entender que o prazer feminino não é um enigma a ser resolvido, mas uma jornada a ser compartilhada. Isso exige humildade, paciência, coragem e, principalmente, disposição para desaprender. Desaprender a ideia de que sexo tem começo, meio e fim pré-definidos. Desaprender o mito de que o orgasmo feminino é uma espécie de prêmio por bom desempenho. Desaprender o ego, a performance, a pressa. Porque o prazer feminino não se revela sob pressão. Ele floresce na presença, na liberdade, no toque atento, no olhar disponível, no silêncio que escuta. E é nesse ponto que as relações podem se transformar. Quando há espaço para conversar sobre o que dá prazer, o que incomoda, o que não funciona. Quando o sexo deixa de ser um campo de expectativas frustradas e se torna um espaço de encontro real. Aliás, um dos maiores erros nos relacionamentos é supor que o outro deveria saber. Ninguém nasce sabendo como tocar o corpo de outra pessoa. Cada corpo é único. Cada desejo é único. O que funcionou com uma pessoa pode não funcionar com outra, e está tudo bem. O importante é falar, é perguntar, é escutar. E, claro, também é fundamental respeitar o tempo do outro, o tempo de se abrir, de confiar, de se permitir sentir. Muita gente quer que o prazer aconteça como um interruptor. Ligou, sentiu. Mas não é assim. O prazer precisa de contexto, de segurança, de relaxamento, de entrega. E tudo isso exige construção. Não adianta querer colher o orgasmo se não se construiu antes o terreno da intimidade, da segurança, do respeito. Outro ponto importante é reconhecer que nem toda relação sexual vai terminar em orgasmo. E isso não significa fracasso. O orgasmo é uma parte do prazer, mas não é tudo. A conexão, o toque, a presença, o carinho, a respiração juntos, tudo isso também é prazer. E muitas vezes é mais significativo do que o orgasmo em si. Quando tiramos a pressão de ter que gozar, o prazer tem espaço para florescer. Quando paramos de ver o sexo como uma competição, ele se transforma em comunhão, em escuta, em afeto. E falando em escuta, é essencial falar sobre fingimento. Fingir orgasmo não é apenas uma questão de evitar frustração do outro. É um sinal de que algo está errado, que não há espaço para a verdade, que há medo de decepcionar, de frustrar, de parecer inadequada. Mas fingir só aprofunda o abismo. Reforça a mentira, reforça o mito de que está tudo bem quando não está. Fingir é um grito silencioso que diz, não estou sendo ouvida. E toda relação que se baseia em fingimento está condenada à superficialidade. Por isso, é preciso coragem para ser honesto, para dizer quando não está bom, para dizer o que precisa, para pedir o que gosta. E para ouvir isso do outro sem levar para o lado pessoal, sem transformar em disputa de ego. O prazer feminino merece mais do que silêncio. Merece presença, merece escuta, merece espaço. Merece ser tratado com a mesma seriedade e respeito com que se trata qualquer outra dimensão do corpo e da saúde. É também por isso que o orgasmo feminino precisa deixar de ser invisível. Ele precisa ser falado nas escolas, nas famílias, nas rodas de conversa. Precisa ser tratado como parte da saúde sexual, porque ele é. O orgasmo feminino libera hormônios que promovem bem-estar, alívio de estresse, melhora da circulação, conexão com o corpo. Não é só prazer, é saúde. E saúde não deve ser tabu. Quando o orgasmo feminino é silenciado, o que se perde não é apenas uma experiência de prazer. Perde-se autonomia, perde-se dignidade, perde-se potência. E isso afeta não só a mulher, mas toda a sociedade. Mulheres que não se conhecem são mais fáceis de controlar, são mais fáceis de manipular, são mais vulneráveis a relações tóxicas, porque não sabem o que querem, não sabem o que gostam, não sabem como pedir, não sabem dizer não.
E por isso, falar de orgasmo feminino é também falar de poder. Do poder de dizer sim, do poder de dizer não, do poder de escolher, de sentir, de viver a própria sexualidade com liberdade e responsabilidade. E isso não se aprende da noite para o dia. É um processo, um caminho, um desaprendizado do que ensinaram errado e um reaprendizado do que realmente importa. Se você é mulher e está ouvindo isso, saiba, você não está sozinha. Muita gente ainda sente vergonha, muita gente ainda tem medo, muita gente ainda finge. Mas isso pode mudar. Está mudando. E começa com um passo: se permitir escutar o próprio corpo. Se você é homem, entenda, estar presente não é só saber o que fazer. É saber ouvir, é saber respeitar, é saber desacelerar, é saber acolher. E, principalmente, é saber que você não precisa saber tudo, mas precisa estar disposto a aprender. Esse vídeo é um convite para olhar de verdade para o prazer feminino, para deixar de lado o que disseram, o que supuseram, o que repetiram, e começar a ouvir as mulheres, suas histórias, seus corpos, seus limites, seus desejos. Porque o orgasmo feminino não é mistério, é escuta, é presença, é verdade. Depois de tudo o que já dissemos sobre o orgasmo feminino, as mentiras, a história, a repressão, o silêncio, é hora de falar sobre a reconstrução, sobre como na prática se começa a mudar essa realidade. Porque não basta apontar o que está errado. É preciso mostrar caminhos, propor novas formas de viver o prazer e de se relacionar com o próprio corpo. E a boa notícia é, nunca se falou tanto sobre prazer feminino como agora. Nunca houve tanto conteúdo, tanta informação acessível, tanta troca entre mulheres, tantos espaços seguros sendo criados. A transformação está acontecendo e ela começa no autoconhecimento. Conhecer o próprio corpo é um ato revolucionário. Tocar-se, explorar-se, descobrir o que dá prazer, o que incomoda, o que excita, o que relaxa. Fazer isso com curiosidade, com carinho, com tempo, sem cobrança, sem vergonha, sem expectativa de resultado. Esse processo precisa ser individual. Não dá para terceirizar a descoberta do próprio prazer. Ninguém vai conhecer seu corpo por você. Isso é seu. E quando essa conexão começa a acontecer, tudo muda. Porque aí o sexo deixa de ser sobre agradar o outro e passa a ser sobre uma troca verdadeira. Autoconhecimento não é só sobre masturbação, é sobre criar intimidade com o corpo. É sobre perceber as sensações, as emoções, os pensamentos que surgem quando você se toca ou se imagina sendo tocada. É sobre entender o ritmo que o seu corpo pede. É sobre escutar. E escutar o corpo é um exercício. A gente foi treinada a ignorar o corpo, a suprimir o desejo, a conter as emoções. Por isso, muitas vezes, a conexão com o prazer precisa ser reaprendida. Precisa de paciência, de acolhimento, de tempo. Uma prática simples, mas poderosa é o toque consciente. Em vez de buscar o orgasmo, busque sentir. Passe as mãos pelo próprio corpo com atenção. Respire. Observe as sensações. Sem objetivo, apenas com presença. Isso reativa a sensibilidade, e quanto mais sensibilidade, mais acesso ao prazer. Outra ferramenta poderosa é a meditação. Sim, meditação, porque quando a mente desacelera, o corpo aparece. Muitas vezes o que bloqueia o prazer não é falta de estímulo, mas excesso de pensamento, ansiedade, comparação, medo de julgamento, pressa. Tudo isso tira a gente do corpo. Meditar pode ser simplesmente sentar, respirar e observar, sem tentar mudar nada. Isso ajuda a criar espaço interno. E quando esse espaço existe, o prazer entra com mais facilidade. Também é importante conversar com outras mulheres, trocar experiências, contar o que funciona, o que não funciona, o que descobriu, o que ainda não conseguiu. Isso fortalece, cria pertencimento, tira a ideia de que cada mulher precisa resolver tudo sozinha. Grupos, rodas de conversa, leituras, vídeos, podcasts, tudo isso ajuda, porque mostra que você não está sozinha, que o que você sente, outras também sentem, que suas dúvidas são comuns, que suas conquistas podem inspirar outras.
E claro, a terapia também pode ser uma grande aliada, especialmente quando há bloqueios mais profundos, vergonhas antigas, traumas, dificuldades de comunicação. Um espaço terapêutico seguro pode ser o início de um novo capítulo, mais livre, mais consciente, mais verdadeiro. Mas nem tudo depende só da mulher. O parceiro também tem um papel fundamental nessa jornada, e esse papel começa com escuta, com disposição para aprender, para reaprender, para estar presente de verdade. E estar presente não é só estar no quarto, é estar emocionalmente disponível, é tocar com atenção, é perguntar sem invadir, é esperar sem cobrar, é acolher sem exigir. Muitas pessoas dizem, quero que ela tenha prazer, mas agem como se isso fosse uma missão a ser cumprida, não uma experiência compartilhada. O prazer feminino não é tarefa de casa, é convite para conexão. E essa conexão começa no dia a dia, nas conversas, no carinho fora da cama, no respeito aos limites, no afeto sem expectativa, porque o corpo não responde por comando, ele responde à segurança, a cuidado, à confiança. Quando há espaço para que a mulher seja ela mesma, com seus ritmos, com suas fases, com seus desejos e com seus silêncios, o prazer se torna mais acessível, mais fluido, mais real. E é nesse ponto que o sexo deixa de ser uma performance e vira intimidade, onde não há necessidade de fingir, onde não há medo de dizer o que sente, onde o orgasmo não é obrigação, mas possibilidade. E falando nisso, nem sempre vai acontecer, e tudo bem. O prazer não se resume ao orgasmo. Ele está nos pequenos toques, nos olhares compartilhados, está no tempo juntos, na presença, na escuta, no afeto. É importante que homens e mulheres desconstruam juntos a ideia de que sexo bom é sexo com clímax garantido. Sexo bom é aquele que respeita os dois corpos, que valoriza a jornada, não só o destino. E isso se aprende, se cultiva, se pratica. Não vem pronto, não é dom, é escolha. E como toda escolha, exige atenção. Escolher se abrir para o prazer é, no fundo, escolher viver com mais presença, com mais autenticidade, com mais escuta de si e do outro. Por isso, se tem algo que você pode fazer hoje para começar essa transformação, é isso. Escute seu corpo. Ele fala. Às vezes sussurra, às vezes grita, mas ele fala. E quando você aprende a ouvir, o prazer se torna um guia, um aliado, um caminho. E se você chegou até aqui, parabéns! Significa que está disposto a olhar para esse tema com maturidade, sensibilidade e coragem. Porque falar de prazer feminino ainda é um ato político, ainda é uma quebra de padrão, ainda é um enfrentamento. Mas é também um caminho de cura, de liberdade, de expansão. E quanto mais gente caminhar por ele, mais relações saudáveis vamos construir. Mais mulheres vão se sentir à vontade com seus corpos. Mais homens vão se tornar parceiros de verdade e não apenas espectadores do prazer alheio. Se você gostou desse vídeo, se ele te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Compartilha com quem precisa ouvir isso, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui a gente fala do que importa, do que liberta, do que conecta. E que essa conversa não termine aqui, que ela continue nos seus pensamentos, nas suas relações, nos seus toques, nos seus silêncios, porque o prazer feminino é real, é potente, é transformador e precisa ser vivido com verdade.